Gravando. Vamos lá, pessoal? Conforme foi encaminhado para vocês, né, no e-mail da turma, o planejamento, vocês irão abrir o livro de vocês na página 64 e o novo conteúdo será sobre o continente europeu, certo? Vamos lá, página 64, continente europeu. Podemos? Já abriram os livros? Podemos iniciar? Então, pessoal, vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de continente europeu, né, vocês vão ouvir algumas denominações como continente de velho mundo, né? Mas por que, professora? Por que continente de velho mundo? Né? É por conta do seu tempo de civilização, de formação. Né? A Europa e a África são considerados de velho mundo, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? Porque foram os primeiros continentes de civilização, de povoamento, né? De desenvolvimento. Nós vimos que os de Novo Mundo foram os continentes colonizados, né? E os de Novíssimo Mundo, como o caso da Oceania, foram os últimos, né, a ser povoados. Então, nós iremos agora falar sobre a Europa e como título do conteúdo vocês podem observar, né, que é Europa, um velho continente ou um continente velho? Né? Alguém poderia me responder a esse questionamento do título? Vocês acham que a Europa é um velho continente ou um continente velho? O que é que vocês têm para me dizer com relação a isso? Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém chegou a refletir sobre isso? Eu preciso que vocês usem o áudio, evitem estar usando o bate-papo, vamos interagir, vamos fazer uma aula interativa para que a gente possa, né, desenvolver melhor as nossas atividades. Pessoal, liga o microfone, tá? Senão eu vou ligar para responder a professora. Exatamente. Porque eu não tô deixando desligado, porque às vezes tem muito barulho na sala. Qualquer coisa eu desligo, mas a professora precisa interagir Mas com na hora vocês. que a gente... Isso, na hora do questionamento, vocês podem estar interagindo. Outra coisa é a questão dos perfis sem fotos, gente. É melhor vocês estarem aparecendo. Eu nunca sei quando vocês estão online, se vocês estão só conectados, ou se estão assistindo a aula ou não. Certo? Seria interessante que todo mundo tivesse com a câmera ligada, porque aí facilita a interação, certo? Se eu botar uma foto minha no meu perfil, pode ser? Você não pode ligar a câmera? Não, né? Olha só, na página 64, tem 2 questionamentos do troca de ideias, né? Que a primeira é, você sabe localizar no mapa mundi no continente europeu? Vocês conseguiram responder esses 2 questionamentos que eu pedi para vocês responderem? Aí tem a outra, conhece os principais elementos que caracterizam a produção do espaço geográfico? Quem conseguiu responder esses 2 questionamentos? Alguém conseguiu, gente? Vocês sabem se localizar no continente europeu? Olha só. Rayane. Oi. Eu não consigo compartilhar. É porque, como eu coloquei você como anfitrião, eu não consigo compartilhar, mas eu vou compartilhar lá no grupo, então, tá? Pessoal, vão lá. Pessoal, vão lá no grupo para mim, por favor. Dá uma olhadinha no mapa que eu vou disponibilizar lá do continente europeu. Observem o mapa do continente europeu. Lá no grupo da turma de vocês. Vamos lá? Todo mundo acessando lá? Olha só. Vocês podem observar no mapa do continente europeu, né, que lá é formado por vários países independentes, né, que são chamados de países soberanos, certo? E vocês podem observar que lá também, né, são banhados por vários oceanos.
Vocês podem ver que é banhado pelo Oceano Glacial ao norte, né? Aí tem o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Por que que isso é interessante? Vocês podem ver que essa facilidade, né, e a aproximação com relação aos oceanos vai facilitar a questão das rotas marítimas e comerciais. Vai facilitar trocas comerciais, vai facilitar negociações comerciais, né, por conta desses oceanos que banham esse continente. O continente europeu, né, também chamado de Eurásia. Por que Eurásia? Porque a Europa e a Ásia, elas estão conectadas. Vocês podem ver que parte da Rússia, né, ainda está no continente europeu e outra parte está no continente asiático. Então, nós vimos aí no continente europeu a formação de 27 estados soberanos, certo? No mapa do Brasil, por exemplo, como vocês já têm um conhecimento, vocês podem perceber que lá estão divididos em regiões, certo? Se vocês abrirem o livro de vocês na página 66, vocês vão observar que o continente europeu, eles estão divididos também, né, para uma forma de compreensão de acordo com os critérios que a gente já viu, que a divisão geralmente é feita por critérios econômicos, políticos, sociais, culturais, históricos, né? E a Europa não é diferente, ela também tem essa divisão dentro do próprio continente. Então, lá na página 66 do livro de vocês, vocês podem observar. Lucas, você pode falar para mim, Lucas, quais são as divisões do continente europeu? Abra o mapa lá na página 66 para que você possa me responder essa questão. Lucas? Lucas? Letícia? Oi, tia. Vamos lá, Lucas. Abre o livro na página 66, por favor, Lucas, e olha para a tia, por favor, quais são as divisões do continente europeu. Você consegue achar a legenda? Eu não tô com o meu livro. Não está com o livro? Não. Então, vamos lá. Quem está com o livro na página 66 pode observar que o continente europeu ele está dividido em Europa Ocidental, Sudeste da Europa, Europa Central, Europa Setentrional e Europa Oriental. Então, dentro do próprio continente, existem as suas divisões, né, de acordo com aqueles critérios que nós já tínhamos conversado em sala, né, que são os critérios necessários para a divisão de uma região, né? E a Europa também ela tem uma divisão regional, certo? Que são divididos por esses 5 critérios aí que a gente vê abaixo e esses 5 regiões. Eu queria que vocês grifassem no livro de vocês, ainda na página 66, quais são os oceanos, né, e os mares que banham o continente americano. Vocês podem ver aí o Oceano Atlântico, né, do lado esquerdo. Vocês podem ver o Mar Mediterrâneo, na parte sul do continente europeu. Nós vemos o Mar Negro, do lado direito, e temos o Oceano Glacial ao norte. Então, eu queria que vocês fizessem um círculozinho, né, para facilitar a compreensão e o estudo na hora que vocês forem estudar o conteúdo, certo? Prof, Oi. eu posso te perguntar uma dúvida assim pessoal minha? Sim. Então, Quem é que tá falando? é o Matheus Xavier. Eu já vi algumas afirmações em algumas pesquisas e sites que eu já fiz que os menores PIBs e tipo as piores os piores países para se viver na Europa eram os países da divisão oriental, tirando a Federação da Rússia. Era Estônia, Letônia, esse país. Isso pode se dizer que é verdade?
Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Que alguns países europeus que estão na parte ocidental e na parte oriental. A questão é que alguns países da parte ocidental, eles são capitalistas. E ainda tem países do bloco oriental, né, que ainda segue aquela questão do socialismo que foi representado lá no período de 1989, que a gente já discutiu, lembra? Sobre socialismo e capitalismo? Sim. Então, tem alguns países que ainda não se desenvolveram, possuem o PIB ainda abaixo, por conta das uniões das repúblicas socialistas soviéticas, ou seja, são os países europeus, mas que estão na parte oriental. Conseguiu entender, Matheus? Consegui entender, sim. Se você abrir lá na página 66, Matheus, vai responder justamente o que você está me perguntando. Lá na página 66, está falando assim, Europa em ocidental e oriental. Achou? Achei. Pronto. Vocês vão ver que na parte ocidental é formado por um conjunto de países capitalistas. Já na parte oriental, reunia blocos de países que até o ano de 1989 eles eram socialistas, ou seja, eles ainda estão em desenvolvimento, aquela questão que a gente fala de alguns países emergentes, entende? Uhum. Por quê? Porque eles acabaram, né, adentrando no socialismo. Então, isso permitiu com que houvesse um lento desenvolvimento no PIB. Ok? Ok. Vamos lá. Na página 67, certo? Fala sobre a União Europeia, né? Ou seja, são 27 estados soberanos ou países, né, que se uniram através de um tratado, né? Esse tratado foi assinado em 1991, que é o chamado do Tratado de Maastricht, né? E essa união fez acordos, firmaram acordos, né, para que houvesse a União Europeia, a união desses países da Europa, como eu falei para vocês, que são formados por 27. E eles determinaram que o euro, né, seria uma moeda central. Porém, existe ainda alguns países europeus que não utilizam o euro, né? Alguns países não utilizam, como é o caso do Reino Unido, Suécia, Polônia, República Tcheca, Croácia, Hungria, Romênia e a Bulgária. Eles não utilizam, né, o euro como moeda, mas a maioria dos países pertencentes à União Europeia, eles têm o euro como moeda oficial, certo? Aí vocês vão me perguntar, professora, mas quais são os países que fazem parte da União Europeia? Na página 67 do livro de vocês, tem uma ilustração, né? E nessa ilustração, ela mostra não somente os países que fazem parte da União Europeia, como também, né, o ano de inclusão de cada um deles. Nós vamos ver aí que o último a aderir à União Europeia foi a Croácia, certo? Então, a Croácia foi no ano de 2013. Então, a gente vê que desde o ano de 1952, né, que houveram os primeiros países da União Europeia. Quem eram os primeiros países da União Europeia? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. E aos poucos, né, a União Europeia foi incluindo alguns países até se transformar, né, nesse bloco regional de maior integração econômica e política do mundo, certo? Porque a União Europeia é considerada o maior bloco de integração, certo? E regionalização do continente europeu, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso, até onde eu falei? Eu tenho mais uma pergunta, prof. Tá, pode perguntar. Pode-se dizer, a Croácia, na época do socialismo e da Rússia, ela fazia parte da União Soviética ou não?
Então, você lembra que quando a gente falou sobre socialismo, vamos voltar lá ao livro. Volta o livro lá no socialismo para a gente ver quais eram as repúblicas socialistas soviéticas. Volta o conteúdo lá na página. Bem, vou te dizer mais precisamente. Dá uma olhadinha aqui na página que você vai encontrar todos os países que aderiram ao socialismo. Professora, Oi. o Arthur tá falando lá no grupo lá que não tá conseguindo entrar no link, não. Não está conseguindo entrar no link? Será que é Aham. porque a Rayane, será que é porque a Rayane precisa aceitar, Rayane? Não sei, ele colocou lá no grupo lá do oitavo dos professores Estou dos alunos. aceitando. Até a Ana Belanda acabou de entrar. É o Arthur quem? É, o Arthur Dourado lá. Tá, tô acompanhando. Prof, eu Ele tá achei, é falando. página 26. Página 26? Vamos Isso. lá. Quais são os países que faziam parte das repúblicas socialistas? Hungria, China. Nós não temos a Croácia aqui, certo? Não Certo. temos a Croácia, não temos. Então, a Croácia, ela não fazia parte das repúblicas socialistas soviéticas. Porém, ela foi o último a adentrar, né, como nós vimos agora, e ela ainda não utiliza o euro como moeda oficial, certo? Se vocês puderem abrir aí na página 67, na página 67, Matheus, na última linha, ele mostra que existem países que não adotaram o euro, né? E, inclusive, a Croácia, ela ainda não adotou o euro, mesmo fazendo parte, né, da União Europeia, certo? Certo. Na página 64, tem 2 questionamentos de trocando ideias. Eu preciso que vocês respondam esses 2 questionamentos para mim no caderno de vocês de geografia. Lá na página 64, trocando ideias, tem 2 questionamentos. Eu preciso que vocês respondam para que a gente possa debater essas 2 questões que estão lá, que é a respeito da localização no continente europeu. Né? Você sabe se localizar um mapa mundi no continente europeu? Ele está no hemisfério norte, ele está no hemisfério sul, ele está no ocidente, ele está no oriente? Quais são as linhas que cortam? Qual é a sua referência geográfica? É isso que eu preciso que vocês me respondam. Certo? Eu vou dar 5 minutinhos só para vocês. Agora 9h24, certo? 9h24, aí agora 9h30, vocês vão me responder essas 2 trocando ideias. Vamos lá, gente? Todo mundo respondendo. Página 64. 64, trocando ideias. 2 questionamentos, 5 minutos apenas, viu? E eu ajudo vocês. Se vocês não. Ah, professora, estou com dúvida, não estou conseguindo me localizar aqui. Como é que eu faço para dar a referência geográfica da Europa? Como é que eu faço? Eu vou orientar direitinho.
Para que vocês possam se localizar, abram o mapa mundi, certo? Abram o mapa mundi de vocês e tentem se localizar. A Europa está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? A Europa está no oriente ou no ocidente? Quais são as linhas que cortam? É isso que eu preciso saber. Três minutinhos aí, viu, pessoal? Pronto, pessoal? Conseguiram responder aos dois questionamentos? Vamos lá? Laura? Laura? Pessoal, eu preciso que vocês estejam interagindo, que vocês precisam responder às Pronto. atividades que a gente propõe. Oi, Eu Vitor. não sei se tá certo, mas é tipo assim, a Europa tá acima, ela tá no hemisfério norte. Isso. Vitor, você desativou novamente o áudio. Acima do Trópico de Câncer. Isso. Acima ou cortada pelo trópico?
Ele pega um pouquinho da África, o Trópico de Câncer. Travou, Vitor. Vitor, repete para ti novamente. Você falou que está no hemisfério norte, ok, certo? Cortado pelo Trópico de Câncer. Isso. Que mais? Ela está no Ocidente ou no Oriente? Tá no... Peraí. Tá no Oriente? Ela está no Ocidente e no Oriente. Por isso que é chamado de Eurásia, lembra? Porque tem parte da Europa que está no Oriente e tem parte que está no Ocidente. Então, você pode colocar aí que ela está tanto no Ocidente quanto no Oriente, certo? Aí Tá você bom. diz, pois É tipo sua a parte da Espanha, né, que pega mais. Rússia, parte da Rússia, certo? Aí você vai Aham. dizer o seguinte, que parte da Rússia que está no Oriente faz parte da Europa, formando um bloco de extensão chamado de Eurásia. Ok? Tá bom. Quem mais? Prof, eu posso responder também. Eu não sei se tá certo. Tá, Matheus, vamos lá? Eu coloquei o limite dela no norte é o Mar Glacial Ártico. No sul é o Mar Negro e o Mediterrâneo. No oeste é o Atlântico. No leste, eu ouvi falar que no leste tem uns montes que chamam Montes Urais, que Isso. eles dividem a Rússia Ocidental da Rússia Oriental. E a Europa está tanto no Oriente quanto no Ocidente. Tá certo. Porém, você falta falar sobre a referência geográfica. Aí você põe: a Europa está localizada no hemisfério norte, cortado pelo Trópico de Câncer, certo? O Matheus falou umas coisas que eu não falei, eu falei as coisas que ele não falou. E você acrescenta. É só você acrescentar agora, Vitor, os oceanos. Aí você diz que ao norte, oceano glacial, né? Aí ao sul, o mar Mediterrâneo. Então, a resposta de um complementa a resposta do outro, ok? Professora, Oi. eu acabei de chegar, eu acho que a senhora explicou alguma coisa que eu não entendi, mas como eu vi que tá gravando, depois eu vou pegar o conteúdo. Quem é o aluno? Sou eu, Arthur. É que eu não tava conseguindo entrar no link, só consegui agora no outro que a senhora mandou. Mas qual sua dúvida? Eu não sei que conteúdo é esse em si. Nós Eu estamos entendi a falando explicação. sobre o continente europeu. Foi encaminhado para vocês, né, qual seria o conteúdo no e-mail, e hoje nós estamos falando sobre o continente europeu. Mas a aula está gravada, como você chegou depois do horário, depois, né, você pega o link e assiste, tá bom? Sim, sim. E qualquer dúvida eu vou estar à disposição. É só você entrar em contato, certo? Até às 18 horas eu estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas, ok? Beleza. Ok, então. Pronto, gente. Então, uma resposta complementa a outra. Tanto a do Matheus, né, quanto a do Vitor. Vocês precisam falar quais são os oceanos, sim, mas vocês também precisam dar referência geográfica, que é só olhar lá no mapa mundi e responder, tá bom? Vamos para o segundo questionamento. Conhece os principais elementos que caracterizam a produção de seu espaço geográfico? Quem respondeu? Quais são os elementos que caracterizam o espaço geográfico europeu? Prof, eu respondi, não sei se estou certo. Tá. O que você respondeu? Eu coloquei que ele é constituído por paisagens extremamente humanizadas e os recursos naturais e as paisagens foram intensamente modificados pela população. Tá ótimo. Aí você pode acrescentar que possui uma diversidade cultural, certo? Certo. E distribuição industrial. Diversidade cultural e distribuição industrial. Isso. Só complementar, Ok. ok?
Pessoal, olha só, na próxima aula nós iremos falar sobre os elementos naturais, né? Ou seja, sobre as paisagens da Europa. Vocês vão ver que lá também tem a diversidade de paisagens, assim como aqui no nosso país, né? O Brasil é um país tropical, então vai ter uma paisagem bem diferente da paisagem europeia, certo? Mas vocês vão ver que lá na Europa, eles também têm suas diversidades. Existem vários tipos de paisagens, né? Existem planaltos, existem planícies, existem depressões. Vocês vão ver que, de acordo com cada região, vai ter uma espécie de plantas, né? A fauna e a flora ela vai ser alterada. É bem diferente, né, da paisagem do nosso país, até porque é um continente frio, né? Por causa da influência do Oceano Glacial Ártico, e a gente vai ver que as paisagens de lá são formadas por musgos, por líquens, né, que o inverno é rigoroso e tal. Mas isso a gente vai aprender na próxima aula, né? Nós vamos estudar isso mais detalhadamente, e também nós vamos produzir em aula um material que vai ajudar a gente a compreender melhor essa questão das paisagens da Europa, certo? Hoje a gente precisava ver sua referência geográfica, né? A referência geográfica do continente europeu, ver também sobre a União Europeia, né? Que são os países que fazem parte, são membros, para que vocês possam compreender um pouco melhor. Uma coisa que eu não falei com vocês, mas que eu vou acrescentar. Vocês vão ver que dentro do continente europeu, né, apesar do inglês ser o idioma, né, mundialmente oficial, dentro do continente europeu fala-se o espanhol, fala-se o inglês, português de Portugal. Então, existem vários idiomas dentro do só continente. Até o conteúdo de hoje, né? Vai encerrar a aula daqui a pouquinho, já está avisando. Até o conteúdo que foi dado sobre localização, sobre formação, sobre União Europeia, vocês conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Ô, tia, eu sempre fiquei com dúvida nessas coisas dos graus que ficam em cima do mapa mundi. Então, com relação aos graus ali, é porque assim, isso é conteúdo de sexta série, certo? Eu preciso desenhar um pouco. Ali, a Terra ela é uma volta, né? Um círculo assim. Então, ela tem 360 graus, certo? Aqueles graus que você está falando, tem os meridianos e os paralelos, certo? Então, eu preciso saber no que você está querendo compreender. As linhas horizontais ou as linhas verticais? Porque as linhas horizontais são os paralelos. Nas linhas verticais são os meridianos, certo? Só que aí eu vou te explicar melhor no PV, porque aí eu vou desenhar melhor para você compreender. Mas é um assunto de sexta série que você precisa, né, compreender para que você possa compreender umas outras questões lá na frente. Por exemplo, você vai ver que fusos horários depende